Estenda suas mãos para cá, igreja. Senhor nosso Deus, meu Pai, que o Senhor possa estar usando o teu servo mais uma vez, que ele possa estar sendo canal de bênçãos, ó Jesus, que ao sair palavras da boca dele, ó meu Pai, possa atingir os nossos corações, as nossas mentes, em o nome de Jesus. Amém. A paz do Senhor, igreja. Meus irmãos, abram a sua Bíblia no Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Lucas, capítulo 22. Agradeço a Deus por mais essa oportunidade, ao nosso pastor Henry, pela confiança. Sou muito grato a Deus, como disse aqui o meu filho Nicolas, é muito bom servir a um Deus que está cuidando de tudo. É muito bom. A gente às vezes quer dar conta de se virar sozinho. Jesus permitiu que alguém ajudasse ele a carregar a cruz dele. A pastora leu aqui, Simão Cirineu ajudou Jesus a carregar a cruz dele, e você não quer ser ajudado, às vezes a gente não quer ser ajudado, às vezes a gente não quer compartilhar a nossa dor com ninguém, né? Mas Deus está cuidando de tudo. Glória a Deus. Estarei lendo apenas o 19 e o 20, que diz assim: E tomando o pão, e havendo dado graças, o partiu e deu-lhe, dizendo: Isto é o meu corpo, que por vós é dado, fazei isto em memória de mim. Semelhantemente, tomou o cálice depois da ceia, dizendo: Este cálice é o novo sangue, é o novo testamento no meu sangue, que é derramado por vós. Amém? Podei vos assentar. Deus continue abençoando cada um de vocês tremendamente. Meus irmãos, tudo já estava arquitetado para prenderem Jesus. Tudo já estava sendo planejado. E um dos discípulos, ele se permite, ele dá brecha, e a partir do momento que aquele discípulo dá brecha, ele passa a ser um instrumento nas mãos do capiroto, nas mãos do cabeça de morcego, Judas, e ele se alia com aqueles que entregariam Jesus, que procuravam um jeito de o matar. E Judas vende o nosso Jesus por 30 moedas, E algo que me chama a atenção nisso é que mal Judas, talvez se o entendimento dele não tivesse sido ofuscado pelo inimigo, talvez ele saberia que aquele valor era um valor que era pago por um escravo machucado. Está em Êxodo capítulo 21, versículo 32. Quando um boi chifrava um servo, ele poderia ser vendido por 30 moedas e o boi seria sacrificado. Judas não sabia, mas aquilo ali que estava acontecendo já estava predito, que o nosso Jesus seria ferido por nós, seria entregue na cruz por cada um de nós. A preparação da Páscoa, isso começa aqui a partir do versículo 7, que era a última Páscoa. O Senhor Jesus, ele estava naquela vontade de participar junto com eles, naquele desejo, e ele chama Pedro e João para que prepare ali a última Páscoa, aquele momento que ele estaria junto com os discípulos e mais pessoas. A gente entende assim, porque o local era um local grande, onde ele havia escolhido para estar juntamente com os seus discípulos na última Páscoa. E no versículo de número... Deixa eu só dar uma olhada aqui. Versículo de 15, ele diz assim: Desejei muito comer convosco esta Páscoa, antes
que padeça. Ou seja, ele está participando daquele momento com os discípulos, já sabendo o que iria acontecer com ele, mas nada tirava aquela vontade, aquela alegria de estar com os seus amigos. Então, aí no versículo 14 e 15, vai dizer, né, e chegada a hora, pôs-se à mesa com ele os 12 discípulos. Desejei muito comer convosco esta Páscoa. Ele não vai dizer somente desejei estar com vocês, ele vai dizer desejei muito, e que esse desejei muito possa estar também no seu coração, como eu hoje desejei estar na casa do Senhor, para participar com meus irmãos da ceia do Senhor. Como é maravilhoso nós estarmos novamente reunidos, porque não tem como, irmãos, participar de ceia online, não tem como. O nosso desejo é ver os nossos irmãos. Eu quero estar na igreja, louvar a Deus, agradecer a Ele por tudo. Até falei sobre isso aqui na terça-feira passada, a alegria de estar na casa de Deus, a alegria de estar aqui e saber que foi o sacrifício de Jesus que me deu acesso à casa, foi o sacrifício de Jesus que me deu acesso ao templo, foi o sacrifício de Jesus que me dá acesso à salvação. Para isso basta que eu aceite Ele de todo o coração. Glória a Deus por isso. Nesse texto que nós acabamos de ler, nós aprendemos 5 interessantes pontos sobre a ceia do Senhor. Eu sempre gosto nas minhas ministrações de colocar números, né? É claro que se a gente for tirar lições que nós temos aqui nesse texto, nós passaríamos a noite aqui e provavelmente vier outro pregador aqui, vai trazer outros pontos importantes no mesmo texto. O primeiro ponto é, a ceia do Senhor é uma ordem. Eu acho interessante que tem muita gente que fala assim, eu sou amigo de Jesus, Jesus me aceita do jeito que eu sou, Jesus me aceita do jeito que eu cheguei aqui, né? Tipo assim, não preciso de muita mudança, não preciso de interferência de ninguém. E o Senhor Jesus, Ele vai dizer na palavra, se eu não me engano, João capítulo 15, e se não me falha a memória, versículo 14, até falei para o pastor Luso que eu tenho um pouco de dificuldade de decorar texto, mas o próprio Jesus vai dizer assim, vocês serão meus amigos. Olha só que interessante esse texto, vocês serão meus amigos se fizer o que eu vos mando. Ou seja, para mim ser amigo de Jesus, eu tenho que fazer o quê? O que a palavra dele manda, e fazer o que a palavra manda não tem como fazer pela metade, tem que fazer por completo, porque se eu fizer pela metade, a minha salvação também não vai ser completa, a minha salvação vai ficar na metade, e ficar na metade não é chegar no destino, ficar na metade não é chegar onde eu quero, só vou chegar aonde eu pretendo, aonde está no meu coração, que é chegar no céu, se eu estiver na palavra do nosso Senhor Jesus, fazendo aquilo que Ele manda. E Ele diz, no versículo 19 do capítulo 22, e tomando o pão e havendo dado graça, partiu e disse, dizendo, este é o meu corpo que por vós é dado, fazei isso. Ele está dando uma ordem, fazer isso em memória de mim. E hoje nós saímos da nossa casa, procuramos, olhamos no nosso guarda-roupa, eu quero essa roupa, porque eu estou indo para a ceia do Senhor, eu estou alegre, não só porque diz o Salmo, alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor, mas eu também estou alegre, porque eu vou participar do banquete, eu vou participar da ceia, eu e a minha família. Que privilégio é para mim estar aqui com a minha família, eu, minha esposa, meus 3 filhos, para participarmos da ceia do Senhor. Essa alegria, ela tem que estar no nosso coração, saber que Deus deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não perecesse, mas tenha a vida eterna. E participando da ceia do Senhor, todo mês, participando da ceia do Senhor, é um passo a mais que eu estou dando rumo à minha salvação. Mas um perigo tem atacado a igreja, um perigo está dentro da igreja, que é a autodisciplina. Autodisciplina tem matado muito crente. Pastor Vanderlei, o que é autodisciplina? Explica para nós. Um monte de pessoa, por coisas pequenas, diz, esse mês eu não vou participar da ceia, porque fui funcionar minha moto, o pedal voltou na minha perna e eu falei um palavrão, então simplesmente não vou mais participar da ceia. Eu me recordo que uma vez
uma irmã chegou em mim na igreja antes da ceia e falou assim: pastor, eu não vou participar da ceia. Ela já chegou para mim determinada, não vou participar. Eu falei assim: mas por quê, irmã? Pastor, eu briguei com a minha mãe. Eu falei assim: mas e aí, como é que vocês estão? Não, eu já pedi perdão, a gente já se acertou. Eu falei assim: mas o que é que te impede? O que é que te impede então de participar da ceia? Tem muita gente se autodisciplinando. Hoje quem é pastor tem dificuldade de levar ceia na casa do irmão, que faltou o culto de ceia. Sabe por quê? Porque muitos têm faltado, porque não quer participar da ceia e também não quer conversar com o pastor. Tem acontecido muito isso, e com isso vão se atrofiando, vão se afastando cada vez mais do altar, vão se afastando cada vez mais da mesa do Senhor. E quem se afasta da mesa do Senhor, se afasta também do dono da mesa, e isso é perigosíssimo para a nossa vida, para a vida do cristão. Então, se já aconteceu isso com você, evite, meu irmão, pelo amor de Jesus, pela sua alma, evite a autodisciplina. Isso é muito perigoso e tem matado muito crente espiritualmente. Segundo, a ceia do Senhor é uma celebração, uma festa, uma solenidade, onde ele vai dizer aqui no texto que nós acabamos de ler, na última parte do versículo: em memória de mim. Um momento para trazer a memória. Trazer o que à memória? Meus irmãos, eu estou com 35 anos, já fui livre de tanta coisa já aconteceu que era para mim ter perdido a minha vida, mas hoje eu estou aqui na Igreja Assembleia de Deus, Ministério Fama, no setor balneário, ministrando a palavra de Deus. Então é para trazer à memória o que o Senhor Deus tem feito na minha vida, na vida da minha família, na minha casa. Então tem trazido à memória o que Jesus fez, o que Jesus está fazendo e aquilo que Ele ainda vai fazer dentro da minha casa. Trazer à memória. Estar na casa de Deus, que maravilha, que privilégio. Então a ceia do Senhor é uma celebração. A ceia do Senhor não é um momento de pânico, porque eu errei semana passada, porque eu errei 3 dias atrás. Não, a ceia do Senhor é um momento para trazer à minha memória o que Jesus fez por mim, e eu me consertar e daqui para frente fazer diferente. Eu me recordo, se eu não me engano está em Lucas capítulo 13, de uma figueira que estava plantada junto a oliveiras, e o lavrador chegou, e já tinha 3 anos que ele procurava fruto nela e não achava. Ele chegou para o funcionário: vamos cortar, não dá fruto. O funcionário: não, dá mais um tempo. E ele deu mais um tempo. E o funcionário disse assim: eu vou escavar um pouco mais, vou colocar um pouquinho mais de esterco, um pouquinho mais de adubo, e quem sabe na próxima safra ela vai dar o fruto. E isso a gente pode trazer para os nossos dias também. Talvez até hoje a gente não deu o fruto que a gente queria dar. Talvez até hoje a gente não tenha dado frutos, mas o Senhor Deus fala para nós: estou te dando uma nova oportunidade, ainda dá tempo de dar frutos, ainda dá tempo de fazer algo para Deus, né? Terceiro, a ceia do Senhor é um momento de gratidão. Olha só aqui também que interessante, a ceia do Senhor também é um momento de gratidão. E tomando o pão e havendo dado graças. Imagine alguém que já sabe o que vai acontecer com ele, mas ele pega o pão e dá graças. Ele pega o pão e diz: obrigado, Pai. Ele pega o pão e está alegre porque ali ele está com os amigos. Jesus está partindo aquele pão que nada mais era do que o símbolo da sua morte. Porque o símbolo da ceia nós temos 2, que é o pão e o vinho, o corpo e o sangue. Jesus está partindo ali o pão, um dos símbolos da sua morte, né? E morte essa que entraria para a história como uma morte dolorosa. Quando a gente vê um pregador que ele domina a arte da interpretação, de fazer todo o roteiro que Jesus percorreu, a questão da agonia, das dores. Eu admiro muito quem ministra dentro desse tema, porque ele é um tema muito forte e exige muita pesquisa também. Como diz o pastor Luso aqui hoje pela manhã, a gente precisa sistematizar tudo isso,
para a gente trazer de forma clara para a igreja. E essa morte entraria para a história como uma morte muito dolorosa. E o que a gente vê não é Jesus se lamentando, a gente não vê Jesus choramingando, a gente vê Jesus dando graça. Ele não se lamenta, ele dá graças. O que é que a gente aprende? Os momentos que nós estamos passando, pode ser momentos difíceis. E se eu for perguntar aqui na igreja, quem está passando por momentos difíceis, meu Deus, muita gente vai levantar a mão e vai dizer: pastor, não está fácil lá em casa não, pastor, não está fácil lá no meu trabalho, pastor, as finanças então, Jesus dos crentes toma conta, não está fácil também não. Então, muitas áreas não estão fáceis, mas a gente pode aprender com Jesus o quê? Eu vou dar graça. Eu vou dar graça porque eu sirvo um Jesus que está cuidando de tudo, nos mínimos detalhes. Abra sua Bíblia em Abacuque. Se o irmão puder projetar ali para mim, eu não sei como é que funciona essa questão. Abacuque 3. Abacuque 3:17. Cadê? Eu acho que na minha Bíblia acho que não tem não. Abacuque. Abacuque 3:17. Porque ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, ainda que decepcione o produto da oliveira, e nos campos não produza mantimento, ainda que as ovelhas da malhada sejam arrebatadas, nos currais não haja gado. 18. Todavia eu me alegrarei no Senhor e exultarei o Deus da minha salvação. Ainda que a ovelha não dê leite, ainda que a oliveira não produza o azeite, eu me alegrarei no Senhor, porque eu sei que Ele está cuidando de tudo. É isso que Abacuque está dizendo. Ele começa o livro dele com uma certa dificuldade de entender o que estava acontecendo, mas ele termina dizendo: todavia eu me alegrarei no Senhor, ainda que possa acontecer um monte de coisa aí, que venha para entristecer o meu coração, eu não vou ficar triste, eu não vou ficar abatido, porque eu sei que o meu Redentor vive para todo sempre, e está cuidando de mim, está cuidando da minha casa, está na minha igreja, e onde eu colocar as plantas dos meus pés, lá está Ele comigo, cuidando do meu entrar e do meu sair. Glória a Deus. Quarto, a ceia é comunhão. Isto é o meu corpo, que por vocês é dado. Ainda no versículo de número 19. Nos reunimos, a igreja, para celebrar. Como eu já disse aqui, igreja reunida para comemorar a vitória de Cristo na cruz. Nós não estamos aqui com uma mesa, com um corpo aqui. Não, nós não estamos num culto fúnebre, não estamos, nós estamos num culto de celebração em nome daquele que venceu a morte, vive para todo sempre, assentado está num lugar digno de honra, e é esse Jesus que nós estamos glorificando aqui hoje, nessa noite. Quinto, a ceia do Senhor é uma comprovação, confirmação, demonstração, evidência, prova, testemunho, validação da aliança com Jesus e a sua igreja. Meu Deus, que tremendo. Olha só, versículo 20. Semelhantemente, tomou o cálice depois da ceia, dizendo: este cálice é o novo testamento no meu sangue. Este cálice é o novo testamento no meu sangue, que é derramado por vós. Nova aliança, novo testamento, confirmação, demonstração. Somos aceitos por Deus, somos salvos não pelo que nós fazemos,
Não é pelo que nós fazemos. Porque se fosse assim, se a gente fizesse só boas obras, né? Tem muita gente que me pergunta nas aulas que eu ministro, fica perguntando para mim, pastor, um diz que não é salvo pelas obras, o outro fala que tem que ter obras. Aí eu explico, as obras não salvam ninguém, mas um salvo tem que ter obras. As obras boas que eu faço para as outras pessoas não vai me garantir salvação. Mas se eu digo que eu sirvo Jesus, que eu sou salvo pelo sangue de Jesus, eu tenho que ter obras. Eu tenho que me esforçar. Alguma coisa na igreja vai dar certo para mim. Em alguma área da igreja vai dar certo para mim trabalhar. Eu achei até interessante hoje, na escola bíblica dominical, quando foi dito que nem sempre todos, quando aceitam Jesus, já vai sair por aí pregando. A igreja não tem só o ministério da pregação, a igreja tem o ministério do louvor, tem a diaconia, e tantas outras áreas, né? Tantas outras áreas da igreja, a gente pode trabalhar. Uma coisa certa é, ninguém é inútil na casa de Deus, ninguém. Todos têm um lugar, todos têm uma ocupação na casa do Senhor. Eu me recordo que uma vez eu estava saindo de uma congregação e fui congregar na sede em Porangatu. E algumas pessoas chegaram em mim e disseram assim, pastor Vanderlei, tu vai sair da congregação, tu vai lá para a sede, tu não vai ter oportunidade. Não vai ter oportunidade lá não. Aí eu falei assim, não tem problema, eu vou, né? Eu vou para a sede. Chamei minha esposa, conversei com o meu pastor, falei, pastor, eu vou congregar lá na sede. E eu quero que as portas fiquem abertas, porque se caso eu precisar voltar, né? Não, tranquilo, Vanderlei, nessa época eu era presbítero, tranquilo, pode ir. E eu falei, a gente era amigos, né? Somos amigos até hoje. Certo é que eu fui para a igreja sede, nessa época. E quando eu vou participar da primeira escola bíblica dominical, primeira vez que eu vou, estou fazendo a minha matrícula, o superintendente vem do púlpito e o vice-pastor vem lá do fundo, e eles se encontram bem na minha frente. Aí o superintendente falou assim, faltou professor para os jovens. Aí o vice-pastor, ó o Vanderlei aí. Quem não ia ter oportunidade já, na primeira escola bíblica dominical, já estava dando aula. Se eu sentei naquele ano umas 3 vezes para assistir a aula, foi muito. O resto foi todo estudando, trabalhando no banheiro da igreja, trabalhando em cozinha. Cozinha é o lugar que eu mais trabalho na igreja, né? Inclusive era auxiliar de cozinha lá em Porangatu, né? Então, quando nós queremos trabalhar na casa de Deus, pode ter certeza, nunca vai faltar lugar. Tem sempre um lugar para nós na casa de Deus trabalharmos, porque um salvo tem que ter obra, e o salvo sempre quer fazer algo para a igreja do Senhor. Para nós terminarmos, irmãos, então nós falamos aí no primeiro tópico, a ceia do Senhor é uma ordem. Então nós estamos aqui hoje cumprindo essa ordem. Que maravilha, que tem um versículo bíblico que nenhuma arma forjada, nenhuma arma preparada contra a igreja prosperará. Podem tentar fechar a igreja, mas não fecha a nossa oração, não fecha a nossa adoração. Pode fechar a igreja por uns dias, mas o crente está em casa orando. Deus, abre, porque nós quer voltar para te adorar, nós quer voltar para aquela ordem que o Senhor nos deu. Aqui na minha casa não tem como eu participar da ceia com os irmãos. Abre, Senhor Jesus, de novo a igreja, porque eu quero estar lá, porque eu nunca vi alguém conseguir ser crente em casa. Nunca vi. Tem gente que fala assim, eu não preciso de igreja, a igreja é isso. Lá na igreja tem pessoas assim. E eu me recordo que a atitude de homens podem ser reprovada, mas a casa continua sendo do Pai. Aonde que o Senhor acha base para isso?
o Senhor Jesus chega no templo, e a coisa lá estava desandada. Quem ia fazer o sacrifício, quem recebia o sacrifício, estava todo mundo corrompido. Jesus chega e derruba a mesa. E o que ele diz nesse momento? Vocês estão fazendo da casa do meu pai. O que acontece? Ele reprovou a atitude humana, mas a casa continuou sendo do pai. Então a igreja é a casa do pai. Podem tentar fechar, mas não vão conseguir, porque o nosso Jesus domina os três poderes. O nosso Jesus domina os três poderes. Se eu não me engano, está em Isaías capítulo 33, versículo 22, onde diz sobre isso. Então nós estamos aqui para cumprir essa ordem. Nós estamos aqui, em segundo lugar, para uma celebração ao Senhor. Em terceiro lugar, um momento de gratidão ao Senhor. Nós estamos aqui para isso. O Senhor Jesus, olha só que interessante, nós estamos no começo do mês. O Senhor Jesus quer participar da ceia com os seus discípulos. E ele visualiza aquele momento e ele fala para Pedro e João organizar tudo. Ele participa daquela última Páscoa e primeira ceia com os seus discípulos. Depois disso eles cantam um hino. E isso pode acontecer com você, o que eu vou dizer aqui hoje. O mês está só começando. Você participar da ceia hoje, melhor dizendo, você participar da ceia hoje e amanhã o seu mundo querer desabar. Pastor, tem base bíblica para isso? Vamos lá. O Senhor Jesus participa da ceia. O Senhor Jesus canta um hino. E logo em seguida ele tem vontade de desistir. Olha só que interessante isso. Talvez isso pode acontecer com você amanhã e você lembrar dessa palavra hoje. O Senhor Jesus participa da ceia, canta um hino e depois vai orar e pensa em desistir. Que base o senhor tem para isso? Jesus chama os discípulos, vai para o Getsemane e ele começa a orar. E que base que eu tenho para falar que Jesus pensou em desistir? Quando ele disse, se possível, passa de mim este cálice. E às vezes a gente acha que a gente é fraco, porque a gente pensou em desistir. Mas o que me alegra é que quando Jesus está ali, naquela agonia, o anjo do Senhor desce para o consolar. Sabe por quê, irmãos? Porque diante dos irmãos ele dá graça. Somente diante de Deus é que ele se lamenta. Tem gente que se lamenta na frente de todo mundo e não se lamenta diante de Deus. Fala da sua vida para todo mundo, mas não fala para Deus. Diante dos outros, como é que você está, Vanderlei? Vou bem, obrigado. Deus está cuidando de tudo, mas na oração, Deus, está difícil. Deus, eu não... Está difícil de suportar. O suor cai como gotas de sangue. E volta outra vez. Vai de novo, Deus. Pai, passa de mim este cálice. Deus, passa de mim essa dor, passa de mim essa aflição. Deus, está doendo. Eu estou vendo o que vai acontecer. E a gente, às vezes, a gente prevê o que vai acontecer com a gente, porque a gente sabe a situação atual que a gente está. Mas o Senhor Jesus disse, seja feita a sua vontade. Seja o que tiver acontecendo na sua vida, que você possa fazer a oração, apresentar diante de Deus tudo o que está acontecendo na sua vida, mas encerrar a sua oração dizendo, seja feita a sua vontade, eis-me aqui. E o Senhor Jesus, por ter feito essa oração, mesmo tendo passado pela via dolorosa,
mesmo tendo sido esmurrado, chicoteado, pregado numa cruz, ele ressuscitou e vive para todos sempre, e tem uma igreja que o adora até ele vir buscar ela. Esse Jesus que nem diz o irmão em Cariri do Tocantins, esse Jesus é cheiroso demais. Um dia eu falei Jesus cheiroso perto de uma pessoa, ela estranhou, eu falei assim, não é bom estar perto de quem é cheiroso? Então a gente acha muito bom estar perto de Jesus, e esse Jesus que venceu a morte, ele é tão tremendo nas nossas vidas, que ele disse assim, eu vou para o Pai vos preparar lugar. Eu não gosto de pregar o terror do inferno, eu gosto de pregar a sensação de ir para o céu. Pregar sobre o terror do inferno, a gente já vive esse terror todo dia. Ei, mas eu estou na igreja cumprindo a ordem, fazer isso em memória de mim, porque eu quero conhecer o lugar que ele foi preparar para mim. Mas como é que eu vou chegar lá? Olha o Deus tremendo que a gente serve, olha o Deus tremendo que nós servimos. Ele diz, eu vou para o Pai vos preparar lugar, mas ele diz também, eu estou com vocês todos os dias, até a consumação dos séculos. Olha que Deus maravilhoso. Eu estou sozinho. Não fale isso não. O Senhor Jesus diz que está com você todos os dias. Me abandonaram, podem ter te abandonado, mas Jesus está contigo todos os dias. Nada está dando certo, está desmoronando, mas não caiu na sua cabeça, porque Jesus está contigo. Que Deus continue abençoando a nossa igreja. Que Deus continue abençoando a sua vida. Sempre que eu ministro a primeira vez nas igrejas onde eu passo, eu costumo falar uma coisa que eu aprendi, uma bronca que eu levei depois de um culto. Antes eu quero só fazer um comentário aqui a respeito do pastor Luso. Conheço o pastor Luso desde 2019, né, pastor? E vendo o pastor Luso aqui hoje, eu me recordei de uma coisa. A gente tem que tratar todo mundo bem, porque o mundo dá muitas voltas. Onde eu vou achar o homem? Estou congregando com ele agora, né? A gente se conhecia só pelo WhatsApp. Eu em Porangatu, ele aqui em Goiânia, por causa da faculdade FACEB. Agora, onde a gente está, pastor Luz? Congregando juntos. Irmãos, para terminar aqui, vocês perceberam que eu falei, Deus continue te abençoando. Uma vez eu terminei uma ministração em Mara Rosa, e um irmão chegou em mim para conversar, e quando a gente foi se despedir, eu falei assim, paz do Senhor, meu irmão, Deus te abençoe. E a bronca veio na hora. Preste atenção nisso aqui. Quando eu falei para ele assim, irmão, Deus te abençoe, a bronca veio no automático. Ele falou assim, Deus te abençoe não. Aí já estranhei na hora. 38 anos de crente. Se Deus não tiver me abençoado ainda, posso desistir. O certo, pastor Vanderlei, é você dizer, Deus continue te abençoando. Então é assim que eu termino a minha mensagem hoje. Deus continue abençoando a nossa igreja. E fazer, né, irmãos, o mesmo agradecimento que meu filho fez aqui. Muito obrigado pela forma com a qual vocês nos receberam. Deus possa estar abençoando a sua vida, pastor Vanderlei.